Glória a Deus. Antes de ler a palavra, Glória a Deus. eu já sinto a presença do Espírito Santo no nosso meio. Aleluia. Para eu e você estar aqui, irmão, como movido pelo poder do Espírito Santo. Glória. E até um jovem ali, ó, lá naquele cantinho ali, ó. Seja bem-vindo, meu jovem. Aleluia. Glória. Irmãos, eu não gosto de perder muito tempo, não, que a minha hora é muito preciosa e é muito rápida. Vamos estar lendo no livro de Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 8 e o 9. Apenas esses dois versículos para a meditação Glória. da palavra do Senhor, que o Senhor é bom todo o tempo, irmão. O Orlando está ali, ó, o mestre Orlando, Lucas. Está falando de Lucas hoje, né? Lucas da Bíblia e Lucas está falando conosco aqui. Amém? Amém. Amém. Diz bem assim a palavra do Senhor. Cadê? Glória. Encontrei. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos ao Pai, o que nos basta. O 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como diz tu, mostra ao Pai. Eu senti um desejo no meu coração, irmão, de estar ministrando sobre os 12 discípulos de Jesus. Só que vai ter uma vez nada só, vai ter um por um. E nessa tarde de hoje, eu selecionei Filipe. Porque Filipe, ele teve um encontro com Jesus tão gostoso, tão maravilhoso, porque o Senhor chega a mim e até a você de uma forma simples. A Bíblia nos fala que Jesus vinha passando, ele olha para Filipe e diz apenas uma palavrinha só. Tão pouco que Jesus falou para Filipe. Falou bem assim, ó, siga-me. Só isso. Aí diz a palavra do Senhor, irmão, que Filipe largou tudo e começou a seguir Jesus. Isso é maravilhoso, Gilmar. Só, Gilmar, que quando eu, você e o Filipe também, ele tinha um amigo que era muito chegado a ele. Todos nós temos alguém que é muito chegado a gente. E esse alguém era Natanael. Ele logo pensou, opa, se eu estou com um mestre, que é tudo na minha vida, eu quero oferecer para o meu amigo. Aí foi lá buscar Natanael. Só que quando ele chega para Natanael, ele vai dizer da onde Jesus é. Aí Natanael vai dizer para ele assim, ó, pode vir coisa boa de Nazaré? Irmão, mas quando você estamos ligados na palavra do Senhor, não é a nossa boca que fala, mas sim é o Espírito Santo de Deus. Filipe estava cheio de Jesus naquele momento. Aí Filipe vai falar para Natanael, vem e vê. Aí, tão simples, né? Interessante, irmão, o que é? Vem e vê. E esse Natanael obedeceu a voz de Filipe, porque não era Filipe que estava falando. Aleluia. Ô Jeová, como é bom estar aqui. Eu queria hoje ter um tempinho maior, irmão, porque é tão longa a vida de Filipe, irmão, é tremendo. Mas muito bem, vamos concluir isso aí. Aí esse Natanael obedece a Filipe e vai até o encontro de Jesus. Só que quando ele ainda está num bom distância, assim, está aqui na parede, mais ou menos assim, irmão, Jesus vai dizer, lá vem o israelita ao qual não há dolo. Só que Natanael escuta, irmão. Muitas das vezes a gente escuta as palavras e fica bravo, fica. A gente não fica chateado, às vezes um colega mandou uma palavra pra você, você não está de presente, mas você escutou, você não fica chateado. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas esse Natanael, irmão, ficou chateado ao ponto de falar bem só, de onde me conhece tu? Ei, falou pra Jesus, irmão, da onde me conhece tu? Aí o Senhor, irmão, que pode, sabe todas as coisas, irmão, vai falar para Natanael, ó filho, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava embaixo da figueira. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, irmão, que esse Natanael desabou na mesma hora. Porque o que aconteceu com Natanael, nenhum ser humano tinha a capacidade de saber. Só mesmo ao céu, ao Senhor de todo poder, que pode todas as coisas. Aí, rapaz, aí começou. Aí aceitou Jesus, aí foi maravilhoso, Natanael. Mas não quero falar de Natanael, quero falar de Filipe. Muito bem, irmão. Filipe caminha todas as caminhadas com Jesus. E agora, o inimigo que quando ele sente, irmão, que eu e você estamos próximos do Senhor nosso Deus, ele vai colocar dúvida para que eu e você, irmão, não permanecem no mesmo caminho. É o inimigo vai querer atrapalhar o propósito que Deus tem na tua vida. Aí vai colocar uma dúvida em Filipe ao ponto de perguntar assim, me mostra, meu pai, onde eu li.
mostra-me o Pai. Aí o Senhor Jesus, rapaz, que conhece todas as coisas e sabe que a boca de filho, ô Jeová, estava sendo usada pelo Espírito das trevas. Às vezes, irmãos, eu e você o inimigo usa nossas palavras para poder falar mal do nosso colega, irmão, para deixar ele esquecido. Isso acontece. E dessa vez, nessa época também, o inimigo estava usando a boca de Filipe. Aí o Senhor fala bem assim para Filipe: ô Filipe, estou tanto tempo contigo, Filipe, e tu ainda não me conhece. Porque as coisas que Jesus fazia, irmão, era tão gostoso, tão maravilhoso, que a Bíblia nos relata que aonde Jesus estava, havia multidão de gente. Não tinha como eu já falei uma vez aqui, já viu aquele imã muito grande, que as coisas vai passando assim, vai só sugando. Assim, irmão, era a presença de Jesus aqui na terra. Todas as pessoas que ouviam a palavra do Senhor Jesus, irmão, não voltavam vazio. Tanto pessoas endemoniadas ou pessoas sãs. Ele ficava, sentia um alívio tão grande na presença do Senhor Jesus. Muito bem, irmão. Aí Filipe agora, irmão, vai ouvir aquela palavra. Em vez de Filipe ficar chateado por ter recebido a correção do próprio Jesus, ele entendeu, irmão, que ele estava com os olhos vedados. Porque muitas das vezes, irmão, a gente lê a palavra e não entende. Porque antes da gente ler a palavra, temos que pedir orientação ao Espírito Santo para nos revelar. E Filipe estava com os olhos vedados, mas ele entendeu. Passou todo o período. Eu estou correndo porque tem que ler, não, Jeová. Porque a hora passa muito rápido. Passou todo o período do ministério de Jesus aqui na terra. Jesus vai para a cruz, Jesus morre. Mas Jesus também ressuscita. Aí, quando Jesus ressuscita, irmão, ele vai dizer para os discípulos: recebei-vos o Espírito Santo, seja minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Jesus disse isso para os discípulos. Mas, irmão, eu e você, nessa tarde aqui, irmão, nós estamos sendo testemunha do Senhor Jesus. E os anjos do céu estão ouvindo. Aleluia. E estão nos abençoando de uma forma tão grande que os irmãos nem podem imaginar. Enquanto eu e os irmãos estamos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, se tiver alguma cilada do inimigo rodeando a nossa casa, onde os irmãos possam estar, eu e a família dos irmãos, o Senhor está dando um livramento, irmão. Porque o Senhor, irmão, ele se agrada daqueles que se aproximam dele. Quando eu me aproximo de Jesus, ele dá mais um passo para mim. Irmãos, Filipe agora, Jesus, eu falei que Jesus vai à cruz, Jesus dá essa palavra maravilhosa. Só, irmão, que o povo, irmão, estava cheio, os discípulos de Jesus estavam cheios da unção do Senhor. Aí a igreja começou a crescer. Não é assim que diz a palavra? A igreja começou a crescer, Jomar. Quando a igreja começou a crescer, Roma vai ficar incomodado, vai começar a perseguir os cristãos. Roma começa a perseguir, aí o que os discípulos fazem? Vai cada um para uma parte. Ô, Jeová! Jomar, cada um vai para uma parte. Olha bem para onde Filipe foi. Um lugar que nenhum dos judeus queria ir. Filipe vai lá para Samaria. Mas interessante, irmão, quando eu estava lendo essa palavra, eu senti que foi o Senhor que me revelou que Filipe foi para Samaria, mas não foi sozinho. Mas quem é que foi com Filipe? Porque a Bíblia não relata nada, você não vê nada que Filipe foi com alguém. Irmão, a companhia melhor, irmão, que pode existir em todo o mundo, irmão, foi caminhando com Filipe lado a lado. Mas como, diácono Jorge, que você tem certeza que Filipe não foi sozinho? Pelos testemunhos que Filipe estava dando ali em Samaria. A Bíblia nos relata, irmãos, que Filipe, quando chegou ali em Samaria, ele começou a pregar a palavra do Senhor Jesus. Que Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ressuscitava, Jesus salvava as vidas. E as pessoas que ali estavam ouvindo a palavra, irmão, sabe o que acontecia? Começou a se aglomerar. Mas quando Filipe disse que Jesus também curava e expulsava demônio, como num passo de mais pareceu demônio, pareceu enfermidade. Aí diz a palavra do Senhor que quando Filipe impõe as suas mãos sobre aquelas pessoas, eram curadas. Quem é que estava com Filipe? O próprio Espírito Santo. Glória a Deus. Irmão, quando eu e você sair numa batalha, ou vir para o trabalho, para qualquer lugar, vamos convidar o Espírito Santo, irmão, para poder estar conosco. Tudo que nós fizermos, irmão, se o Espírito Santo estiver ao nosso lado, vai dar certo. Porque assim aconteceu com Filipe. Olha, Filipe, quando Filipe está abençoando aquele povo, ao qual ele entendeu que não podia fazer acepção de pessoas, porque assim os judeus faziam com os samaritanos. E aí
em Jerusalém, irmão, Pedro e João, ele vai ouvir aquele burburinho que está acontecendo em Samaria. Quando ele ouve essas palavras maravilhosas que acontecia com Filipe naquele local, a Bíblia nos relata que Pedro e João dizem assim: opa, peraí, vamos lá ajudar o nosso companheiro que ele pode estar precisando. Irmãos, sabe o que eu quero dizer nessa tarde? Quem for evangélico cristão aqui nessa garagem, vem se juntar a nós, irmão, ajuda a gente. Nós estamos precisando, a seara é muito grande. E diz a palavra que poucos são os cefeiros, irmão. Então, irmão, vamos, irmão, se unir. Igualzinho Pedro e João fez com Filipe. Ele não deixou ele lá sozinho, não, irmão. Aí a Bíblia nos relata, irmão, que no meio desse povo ainda tinha pessoas ainda ali mesquinhas. Pessoas que não entendiam o que Filipe foi fazer ali. Aí a Bíblia nos fala, logo no capítulo adiante, fala sobre um Simão mágico. Quando Pedro e João chegam ali, ele estava cheio da unção, começou a batizar a pessoa com o Espírito Santo. E esse Simão mágico, quando viu aquilo dali, ele falou: opa, eu quero uma porção disso aí. Só, irmão, que as coisas do Senhor, aleluia, não é comprado nem com ouro, nem com prata, é com o joelho dobrado, amado. Aleluia. Quando eu e você dobramos os nossos joelhos, irmão, algo sobrenatural acontece. Diz a Bíblia, irmão, que quando eu dobro meu joelho, eu estou falando direto com o Criador. Mas quando eu leio a palavra, aí é ele falando comigo. E como é gostoso quando Deus fala contigo, até quando é para corrigir, a coisa fica suave. Quando eu ou você corrige um ou outro aí, muitas das vezes, irmão, a coisa fica daquela picuinhazinha, que acaba sai até triste. Mas quando Deus corrige eu e você, pode ser a palavra mais dura, Jomar, ela fica suave, fica gostoso. E hoje eu presenciei a presença do Espírito Santo dentro dessa garagem. Mas como assim? De que jeito? Aonde foi que você presenciou? Eu fui bem ali, eu estava com a minha pressão alta, então eu fui ali ver com a Gislene ali, sobre a minha pressão. Aí estava um pouco meio alta, né? Aí, irmão, ela tem uma menina lá, uma veterana, eu chamei ela de Aninha. E ela disse bem, o Gislene falou para ela assim: ó, vai lá, verifica aí a pressão aí do Morelo, que a família você me chama de Morelo. Aí a menina veio, botou o negócio lá, apertou e foi tirando. Aí ela falou bem assim: olha, tá 14 por 8, 14 por 9. Aí tá, né? Aí, mas ela demorou muito de tirar aquele negócio ali. Aí tá, a Gilene tá sentada lá no canto dela lá. Aí ela falou assim: ó, deixa eu verificar também. Aí ela pediu pra menina, pra ela verificar. Aí ela veio verificar. Verificou. Aí o papai ficou calada, né, dela, não disse nada. Aí, irmão, ela falou: ó, senta aí, bebe 2 copinhos de água e fica sentado aí. Aí tá, chegou o menino aqui, o soldador ali, que tá de licença aí de atestado. Ele chegou lá, aí a menina pediu pra ela ir lá, o Gilene pediu pra menina ir lá, colocar um gelol lá nele lá. Quando a menina chegou, foi lá, irmão, a Gilene falou assim: olha, a sua pressão não tá 14 por 8, ela tá 16 por 9. Então, olha, eu não comentei nada aqui para poder não deixar essa jovem entristecida. Irmão, só o Espírito Santo de Deus faz isso. Porque na posição dela, ela podia humilhar a garota. Mas ela não fez isso, irmão. E eu saí dali tão feliz pelo que eu vi. Eu pude ver ali a presença de Deus naquele local. Então é assim que Deus faz, irmão. Comigo e com você. É uma maravilhosa. Então quando eu e você, irmão, vamos dar uma palavra para alguém, ou se a gente é superior a alguém, e vir alguém menor do que a gente entende ou pensa dessa forma, nunca, jamais vamos humilhar aquela pessoa. Vamos colocar ela sempre num destaque, porque o Senhor vai começar a cuidar dela, vai zelar dela, ao ponto de chegar ao nível da outra pessoa, irmão. Foi isso que eu vi acontecer hoje ali. Filipe estava cheio da unção, cheio do poder de Cristo, irmão. Por causa dele deu crédito à sua palavra. Eu poderia falar muita coisa sobre Filipe aqui, irmão, mas as horas já se passaram. Filipe, irmão, é maravilhoso. Filipe, se você pegar desde o começo de Filipe até o final, você vai ver que só tem coisas maravilhosas ali. Então, irmão, eu e você estamos nessa garagem aqui para poder ser o quê? Esse canal de bênção para as outras pessoas que ainda não conhecem Cristo. Foi o que Filipe fez. Os samaritanos tinham dúvida de quem era Deus, Jesus e Espírito Santo. Mas depois que Filipe começou a pregar a palavra naquele local, algo sobrenatural aconteceu. Eu quero dizer nessa início de tarde, irmão, que eu e você que aceitamos Jesus, nós somos Filipe nesse local onde nós trabalhamos. E eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos para o Senhor, vamos.
Graças a Deus.